Olá, eu sou Eduardo Fausti, arquiteto especialista em arquitetura sacra, e hoje mostraria a vocês 5 filmes que eu selecionei que tratam um pouco sobre arte e arquitetura sacra e, claro, sobre o cristianismo. Eu preferi não colocar esses filmes em ordem, pois uma obra é muito diferente da outra, e a ideia nunca é a gente categorizar as coisas dessa forma. São 5 obras, cada uma com as suas vantagens, cada um com os seus méritos. O primeiro filme que eu gostaria de indicar é o filme Irmão Sol, Irmão Lua, que é um filme de 1972, de produção italiana e do Reino Unido. O filme ele trata da história de São Francisco de Assis, obviamente uma história resumida, e tem Santa Clara também como coadjuvante no filme. O filme, para quem estuda arquitetura sacra, é interessante, pois tem uma das passagens tão importantes quando Francisco entra numa igreja em ruínas, encontra a cruz de São Damião, um dos símbolos hoje dos franciscanos, e escuta vá e tem várias traduções diferentes, mas vá e reconstrua a minha igreja, que está em ruínas. E hoje todos nós, arquitetos que trabalhamos, que somos especialistas em arquitetura sacra, trabalhamos com a igreja e para a igreja, utilizamos sempre esse conceito base para a missão, para a nossa missão. O diretor ele resolve tomar a decisão de mostrar um drama mais humano, mostrando essa pobreza de Francisco. Ele não tem uma narrativa religiosa. É sempre uma opção que os diretores fazem na maioria dos filmes, inclusive do que eu vou falar aqui, é que para abranger um público maior, ele mostra muito mais o lado humano desses, e não tanto a parte mística, a parte religiosa. O segundo filme, de 1986, chamado Thérèse, do Alain Cavalier. E esse filme é interessante porque a maioria das biografias de santo mostram sempre uma cronologia da sua história. Santa Teresinha, por ser uma imagem bem mais atual, é mais fácil ainda contar a história dela de forma cronológica, como vários outros filmes menores eu vi que tem. O que ele tem de diferente de todas as outras biografias é que ele é extremamente imersivo naquela vida do Carmelo. Agora trazendo um filme bem mais recente, que foi uma surpresa para mim, que é o filme Ressurreição, Rising, originalmente, Kevin Reynolds, de 2016. Esse filme eu gostei muito pelo fato de trazer uma perspectiva totalmente diferente da Paixão de Cristo. Em vez de contar a história da Via Sacra, ou contar até anteriormente, desde a traição de Judas, toda essa parte tão importante, eles criam uma história fictícia de um tribuno romano fictício, e que já começa introduzindo a vida dele e já começa com Cristo morto na cruz. E a história gira em torno desse tribuno fictício correndo atrás do corpo de Cristo, pois Pilatos consideraria isso na época como o povo começa a acreditar nessa ressurreição e ele quer provar que é uma fraude, então tem que achar o corpo de Jesus. E é muito bacana porque o filme, esse tribuno vai se envolvendo entre os apóstolos, ele vai sendo, digamos, uma pessoa inventada, um personagem fictício que transita no meio do que nós conhecemos dos evangelhos. E o que eu gostei desse filme também é o fato de ele busca uma parte mais científica, que tem lá a crucificação com aquele prego único no meio dos pés, que é o jeito, provavelmente, o mais científico, que foi encontrado um corpo numa urna que foi crucificado e estava com essas cicatrizes, e o prego aqui no punho mesmo, e tantas outras questões. É muito interessante a cena do sepulcro, que o sepulcro com aquela pedra redonda e eles colocam, além das cordas, colocam selos imperiais, e chega lá, tudo estourou de uma forma que eles não conseguem entender como é que foi aberto. Realmente ele para quem conhece
Claro, é uma história que muitos conhecem, mas quem não conhece é bom ler antes os evangelhos e depois assistir o filme, e essas relações são muito bonitas. E esse filme, ao contrário de boa parte dos outros desses, ele tem realmente uma levada religiosa, sacra, que esse tribuno ele vai se convertendo, né? Ele vai entendendo a grandiosidade de onde ele estava envolvido. Então é um filme que não, digamos, não tenta, pelo lado do que tem um pouco de ação e tal, ele busca outro público, mas ele não foge dessa parte mais mistagógica, né, do enredo e da forma de contar a história. Outro filme eu acho que esse talvez seja o mais famoso da lista, que é O Nome da Rosa, que ele é dirigido por Jean-Jacques Annaud, é assim que se fala? Anaud, como é que se fala isso? Bem, não sei. Eu sei que ele é alemão, francês e italiano, né? Ele é de 1986 também. O filme é baseado na obra de Umberto Eco. E essa obra de Umberto Eco, ele é uma ficção, porém extremamente embasada na história. Então o filme teria que fazer jus a essa mesma linha. Por isso que se vê no filme toda uma parte, digamos, em que se trata a Idade Média como essa Dark Ages, e então tem uma fotografia escura, tudo é muito sujo, tudo é muito o mosteiro onde estão envolvidos os personagens é um lugar obscuro, porém ao mesmo tempo se mostra toda essa parte erudita da importância das bibliotecas, do scriptorium, né, que é onde eles criam, até hoje o nome escritório vem de scriptorium, que era onde se criavam esses livros, essas bíblias, os monges ficavam lá, monges ou copistas ou com partes novas. Dá para entender o quão um livro era algo extremamente trabalhoso. Essa época era antes da invenção da imprensa, pelo menos no Ocidente, né? A gente sabe que lá no Oriente a China já tinha criado há muito tempo. O personagem principal, ele é um monge franciscano e ele faz uma mescla entre dois personagens. Um é o personagem histórico, que é o personagem William de Ockham. Esse é um monge também franciscano, é quase exatamente esse mesmo personagem, e a principal característica dele é o fato de ele ser um teólogo da escolástica, que o pai da escolástica é Santo Anselmo, e a escolástica é esse pensamento mais crítico, que tem aí como Santo Tomás de Aquino o grande ícone, né, desse pensamento. E ele tem esse pensamento crítico o tempo inteiro, ele está ligado a esse pensamento racional, e ele tem instrumentos científicos e tudo isso. E ao mesmo tempo ele bota o sobrenome de Baskerville, que era coisa da época, até São Tomás de Aquino, que só se tinha um nome nessa época, e o de Aquino é a localidade. Daí, na hora de escolher a localidade, em vez de fazer como William de Ockham, ele faz essa mistura, que é esse personagem, ele mistura com um detetive, porque ele é um detetive. Então Baskerville é um dos contos mais famosos com o Sherlock Holmes, um personagem Sherlock Holmes, que é do Arthur Conan Doyle, né, o autor, e que é o Cão dos Baskerville. É um dos contos mais famosos. Uma parte importante da questão da arquitetura é por ter sido filmado nessa fortaleza Rocca Calascio, em Abruzzo, na Itália. Então mostra esses meandros, mostra o interior, eles subindo escadas, e dentro da parte de uma biblioteca secreta que existe. Então, quer dizer, é muito interessante. Ele explora bastante digamos, o mosteiro é um personagem também. E o último, e talvez até um dos mais importantes, é o filme sobre Andrei Rublev, ou Rubliov, de Andrei Tarkovsky, que é de 1966, na época União Soviética, né? E esse filme, claro, eu digo que ele é um dos mais importantes porque ele trata diretamente da arte sacra, pois Andrei Rublev é talvez se não o maior, um dos maiores iconógrafos, né, da história da igreja. E existe toda uma simbologia extensa sobre a obra de Rublev em cada ícone que ele escreveu.
mas se sabe pouco da vida dele. Então a solução do Andrei Tarkovsky aqui foi muito interessante, pois ele divide o filme em vários capítulos. O filme tem 3 horas de duração e ele vai fazendo paralelos entre esses capítulos, um pouco a vida de Cristo. O filme, ele é aquele filme, ele é intenso, ele é profundo, ele é extremamente contemplativo. Ele realmente é um filme arte, um filme lento, porque ele está mais preocupado em nos levar numa viagem pela natureza poética do artista. Mas o mais interessante é que depois de você ficar horas aprendendo sobre a vida, os contrastes da vida dele, essa coisa do sagrado e profano e tal, chega uma hora que o filme se torna colorido na hora que mostra os ícones, a produção desse artista. E ele te leva, até quem não conhece a vida do Rublev, ele te leva nessa jornada que quando chega nos ícones você entende a obra dele. Então assim, é um filme muito sensível, muito bonito. Bem, então obrigado. Nos vemos no próximo vídeo. Espero que vocês possam assistir esses filmes, depois comentarmos, depois conversarmos sobre eles. E quem sabe daqui a pouco eu posso fazer outro com mais 5 filmes, quem sabe. Não se esqueça de dar a mãozinha pro vídeo, de se inscrever ali no canal para ficar ligado em próximos vídeos. E nós nos vemos na próxima.